Então a gente vai passar para a parte da nossa história, né? E a nossa história em live a gente faz um belo de um bate-papo, né? É algo bem tranquilo. Então eu queria fazer um pedido, uma pergunta aqui para a Laura e para a Lívia. Nesses tempos que nós estamos vivendo agora, pandemia, né? O que vocês estão sentindo mais falta, Laura e Lívia? Uma de cada vez. Eu sinto falta, sabe, da igreja. De ir para a igreja. E porque às vezes eu não lembro de tanta criança também, sabe? Eu lembro da igreja, eu nem sei quem é, sabe, onde é a igreja de tanto tempo. Faz tanto tempo, né, que a gente não vai para a igreja, né? E eu sinto falta dos amiguinhos, Os né? amiguinhos. E a escola também, né? Certo. E você, Via? Eu sinto falta dos meus amiguinhos e da minha escola e da igreja, né? Eu sinto o mesmo da Laura. Viram, gente? Pois é. Isso é muito comum hoje, tá? As pessoas estão sentindo falta, né? Do quê? Do convívio com outras pessoas, né? Da proximidade, de poder abraçar, de poder beijar, né? Nós estamos vivendo um momento que nós tivemos que nos afastar, né? Isso é uma coisa que a gente está, todos estamos sentindo, né? Alguns mais, né? Outros menos. Mas todo mundo está sentindo, de alguma forma, essa falta dessa proximidade, né? E por que a gente sente isso? Porque Deus nos criou assim, Deus nos criou para que nós pudéssemos ter contato, né? Pudéssemos conviver em comunidade, né? E não só sozinhos, né? Nossa natureza é de viver juntos, em comunhão. E quão bom é, né? A gente viver em comunhão com os irmãos na igreja, poder ir lá, ver todo mundo. A gente se vê aqui através da tela já ajuda, já ajuda. Mas podermos estar congregando junto faz falta. Isso. Agora, é uma coisa. A gente pode até ficar sem nos encontrarmos, sem estarmos juntos, né? Mas e sem Deus? Será que a gente fica sem Deus? Consegue ficar sem Deus? A gente não pode ficar sem Deus, né? Mas eu tenho que te dizer para vocês que se nós não orarmos, não lermos a Bíblia, nós também nos afastamos de Deus. Nós vamos ficando frios, né? Essa é a palavra que a gente usa. A comunhão, né? Esse viver junto aqui, ó. Isso aqui é calor humano, né? E quando a gente se afasta, a gente perde isso. A gente esfria, tá? Então é isso que a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que permanecer firmes, tá? Por quê? O personagem da história de hoje, ele foi bem conhecido, né? Ele teve momentos de bem escritos na Bíblia, né? Tem mais de uma história sobre a vida dele, tem um livro, né, todo sobre a vida dele. Então, no momento que a gente vai falar aqui, ele foi parar numa cova de leões. Alguém aí sabe de quem é que nós estamos falando? Teve uma pessoa, um servo de Deus, que foi jogado numa cova de leões. Quem é que pode falar? Quem é o personagem que foi jogado na cova dos leões? Alguém sabe? Eu sei. Sabe, Lívia? Sabe? Uhum. Quem foi? O Daniel. Daniel. Isso mesmo. Daniel foi jogado na cova dos leões. Olha que coisa, né? Tramaram contra Daniel e ele foi jogado na cova dos leões. Foi parar lá. Ele não merecia ter ido para lá. Ele não fez nada de errado. E por conta dele não ter nada para que ele pudesse ser acusado, as pessoas que estavam contra ele tramaram alguma forma de fazer com que ele fosse parar lá, na cova dos leões.
E a cova dos leões, vamos dizer assim, imagina hoje, vocês não sabem, a gente não sabe o que é uma cova de leões, né? Imagina que vocês tem uma jaula, né? Tá lá no zoológico, tem uma jaula lá, vários leões. E eles estão com fome. Você teria coragem de entrar lá? Era assim, Ninguém entra, né? Porque é um bicho feroz, né? era assim, uma É. caverna. Aham. Ele é um bicho feroz, então ele é carnívoro, né? Então, se ele tá com fome, ele vai para matar qualquer que vier pela frente, né? Para poder se alimentar. Então, o rei Dario, quando aconteceu isso com Daniel, que essas pessoas, eles fizeram o rei assinar um decreto, né? Que ninguém pudesse fazer pedido a ninguém, somente ao rei. E Dario gostou, né? Pô, não pensou na onde que aquilo ia chegar, né? E ele assinou, falou: "Oh, legal, gostei disso." Porém, eles foram lá e pegaram Daniel orando a Deus, né? Ele fazia isso 3 vezes ao dia, ele orava a Deus. E mesmo ele sabendo que ele não poderia, tinha um decreto, tinha uma lei assinada pelo rei, dizendo que ele não podia mais fazer nenhum pedido a nenhum outro, a não ser o rei, ele continuou firme. Ele falou lá e orou a Deus. E os opositores dele, quem estava contra ele, já imaginavam que ele ia fazer isso. Foram lá e constataram, né? Ele, olha, ele fez o que a gente achou, né? Eles, a gente agora tem alguma coisa para acusá-lo, né? Para dizer que ele não respeitou o rei. Ele fez algo que o rei falou que não era para fazer. E assim eles foram. O rei, quando ele viu onde chegou aquilo, falou: puxa, olha só o que eu fiz. Tentou, de alguma forma, livrar Daniel. Mas eles falaram: olha, rei, a lei foi escrita e ela precisa ser cumprida. Então, lei é lei. Ela não pode ter um jeitinho, né? Não, lei é lei. Então, o rei, muito triste, mandou que jogassem Daniel na cova. Daniel foi jogado na cova. E o rei ainda, antes dele ser jogado, ele ainda falou que o seu Deus possa te libertar, Daniel. E paciência, não tinha o que fazer. Foi embora. Porém, Daniel, naquele momento ali que ele poderia se sentir sozinho, sem ninguém, né? Só os leões ali e ainda iriam matá-lo, né? Qualquer um que fosse jogado ali seria morto pelos leões. Ele não sentiu solidão. Ele não sentiu porque, na verdade, ele nunca esteve sozinho. Em nenhum momento ele ficou sozinho. Ele estava com Deus, tá? E a gente está aqui hoje nessa nossa live exatamente sobre isso. Solidão. A solidão, ela é algo que ela pode até acontecer por um período de tempo. Nós percebemos aí que depois que começou essa pandemia, nós tivemos um período, né, de todo mundo dentro de casa mesmo, pouca gente saindo, mas depois o pessoal foi se soltando e mesmo ainda o governo não liberando a gente para estar se encontrando, voltando ao normal, muita gente já andou o pessoal resolveu ir para a praia, né, no feriado agora de 7 de setembro, né? Então, nós temos essa natureza de querer estar junto, né? Criaram memes, colocaram memes aí nas figurinhas nas redes sociais. Eu quero aglomerar, né? Porque é nossa natureza. A gente não quer estar sozinho, né? Mas eu vou só dizer aqui, ó, a solidão, ela é um estado, é um sentimento, tá? Ela é um sentimento. Às vezes a gente sente que a gente não pertence a um grupo, não pertence a uma sociedade, a gente se sente só, né? Isso é solidão. E isso não é, Deus não se agrada da solidão. Não é o que Deus preparou para nós. Ele não quer que nós sejamos sozinhos. Por que que Deus não quer que nós sejamos sozinhos? Sabe por quê? Porque através das pessoas, Deus usa as pessoas para trazer a mensagem a nós. Tá? Usa os nossos pastores para trazer a sua palavra para nós. Usa nossos amigos para falar: olha, não faz isso, Deus não se agrada. Então,
o Espírito Santo ele usa as pessoas. Ele fala conosco também, mas usa pessoas. Então, nós não devemos ficar solitários. Ah, eu vou ficar aqui quietinho, não quero falar com ninguém. Então, a gente tem que buscar estar junto com as pessoas. Tá bom? Daniel fez isso. Daniel, ele não se sentiu só, ele estava sozinho na gruta ali, né? Ele foi jogado, atirado lá, mas Deus enviou seu anjo, e aí fechou a boca dos leões, e ele permaneceu, ele ficou vivo, ele saiu ileso daquilo que era impossível, né? O impossível aconteceu, ele conseguiu se salvar. Tá? Deus salvou ele, né? Na verdade, foi Deus. Em nenhum momento ele se separou de Deus. Nem quando ele ficou sabendo que ele não poderia orar a Deus, né? E nem quando ele foi finalmente jogado na cova, né, dos leões. Porque às vezes a gente pensa, eu vou fazer tal coisa porque eu sei que é o que é certo. Deus se agrada disso. Mas quando a coisa aperta, você fala, opa, peraí, acho que não é por aí. Não, confie em Deus. Imagina, Daniel recebeu a mensagem, não pode falar, não pode orar a Deus, mas ele orou. De repente, foi acusado. Daniel, é isso? É, senhor, é mesmo. Então você vai ser jogado na cova dos leões. Por um momento ele poderia pensar, não, peraí, não, senhor, não, rei. Na verdade eu me enganei, eu não sabia que já estava em vigor, eu achei que era a partir de amanhã, né? E eu me enganei, né? Ele poderia ter feito isso, não é mesmo? Mas não, ele foi firme. E ele não saiu da presença de Deus. Ele permaneceu na presença de Deus e Deus honrou ele. E Deus nos honra hoje também. Devemos fazer isso, ser fiéis. E nós vamos colher aquilo que nós plantarmos, nós semearmos, nós vamos colher. Tá bom? Então, não seja uma pessoa solitária. Tá? A solidão, a gente pode ter momentos de solidão? Pode. Pequenos momentos de solidão, de repente pode ser até bom. Para a gente poder colocar as coisas no lugar, o caminho que eu estou trilhando é o caminho certo, é o caminho que eu não devo. Nós podemos ter pequenos momentos de solidão, mas ficar solitário, falar, não, fica sozinho, não sai com ninguém, não se encontra com ninguém, não fale com ninguém, ainda que via internet hoje, né? Isso não é legal, tá? E claro, a gente tem que saber com quem que a gente está falando também, né? Porque se você tem um amigo ou conhecido seu, que você sabe que ele te afasta de Deus, você não tem que estar junto com ele, a não ser para dizer para ele que ele está no caminho errado. Olha, o que você está fazendo, Deus não se agrada, né? Você precisa vir para esse lugar. Então, ó, deixa eu só colocar aqui, acho que vai dar para vocês verem. Aqui é Daniel na cova dos leões. E o rei está lá em cima. Porque de manhã, bem cedo, o rei foi até a cova, muito triste, pensando, Daniel, será que o seu Deus pôde te livrar da boca dos leões? E aí Daniel respondeu lá de dentro, Senhor, rei viva para sempre, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Olha que maravilha, né? Deus honrou Daniel. E Deus nos honra hoje também, tá? Então, se você, alguém que está me ouvindo, tem se sentido solitário, saiba que Deus jamais te abandona. Vá ao encontro dele. Ele estará sempre a um passo de você, tá? A um passo. A palavra dele vai falar com você com certeza. A oração vai ser a sua arma para falar com o seu telefone do céu, né? É a oração. Bote o joelho no chão e ore, tá? E você não vai poder se sentir solitário. Se você sentir que é solitário, peça a Deus para que ele te tire esse sentimento de solidão, que ele te oriente no que ele quer que você faça. Porque se é para ligar para um amigo, se é para falar com a mamãe, com o papai, se é para falar com um amigo, alguma coisa, com o pastor, não deixe esse sentimento ficar com você. Você precisa vencer esse sentimento, tá bom? Deus te ama muito. Deus quer ver você bem. Não deixa.
Se tem alguém que pode pensar, eu acredito que não tem, né? A gente tá aqui, não vai ter ninguém aqui que vai pensar assim, ah, Deus não gosta de mim, ah, eu não sirvo para nada. Mas se tiver, saiba que isso é uma mentira que o diabo ele coloca na nossa cabeça, tá? Ele não consegue saber o que nós pensamos, mas ele manda mensagens na nossa cabeça, tá? Então, quanto mais íntimo nós formos de Deus, nós saberemos diferenciar o que é mensagem de Deus para as nossas vidas, o que é mensagem do nosso inimigo, aquele que quer nos destruir. Tá aqui para matar, roubar e destruir, tá? Então, não perca tempo de orar, de ler a Bíblia e pedir ajuda se você precisar. Se você precisar pedir ajuda para algum amigo, peça, não tenha vergonha. É isso aí, gente. Foi muito bom estar com vocês. Assim como essa música falou, não se esqueçam que vocês estão com Deus, estão com Jesus, tá? Ele não nos abandona, até mesmo no momento mais difícil, no momento que para nós é a cova dos leões. Daniel foi jogado. Nós temos Deus e Deus pode nos estar para nos aparar, para nos cuidar, tá bom? Então eu vou orar para a gente encerrar. Foi muito bom estar aqui com vocês, poder cantar, louvar com vocês e que muito em breve nós possamos fazer isso novamente nas nossas manhãs de domingo juntos, né? Mas que isso, todo esse tempo que nós temos passado, possa vir para melhorar, para fazer nós crescermos, né? Nos aproximarmos de Deus e não o contrário, tá bom? Não nos esquecermos, não nos afastarmos. E conforme você vai deixando para lá, não vou fazer mais nada, a gente se esfria. Não permita que isso aconteça com você, tá bom? Então vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, sou grato a Ti, Senhor, porque o Senhor nos permitiu poder estarmos aqui reunidos, Pai, ainda que virtualmente, mas seja abençoando, Senhor, cada criança, Pai, que ouviu a Sua palavra, cada uma que pôde Te louvar agora, relembrar, possa, Senhor, assim que nós pudermos estarmos juntos novamente, possamos todos irmos para a igreja, Senhor, e nos alegrar de nos rever. Esteja abençoando a cada família. O Senhor conhece cada coração, aquele que está amedrontado, aquele que está com dificuldades. O Senhor possa visitar, ó Pai. O Senhor possa fazer o Senhor Deus se lembrar que o Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é o Deus dos impossíveis. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor nos proporcionou estarmos aqui nesta tarde, juntos. Eu lhe peço essas bênçãos, sou grato a Ti, Pai, porque o Senhor cuida de nós. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, abençoar todas as crianças, né, os familiares. Deus não esquece de nós, tá? E eu volto a dizer, Ele está a um passo de nós, tá? Joelho no chão, ora, peça a Deus e Ele vai nos ouvir, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Que Deus possa abençoar vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.